Fala pessoal, aqui é Abner do canal Devoluta e hoje é o nosso segundo vídeo sobre gestão de projetos aqui do canal. Vamos falar sobre as áreas de conhecimento e eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, iniciando aqui o nosso conteúdo, hoje eu separei 4 tópicos para a gente falar e para a gente entender melhor esse vídeo, né, esse conteúdo sobre as áreas de conhecimento. E esses tópicos são, o primeiro, relembrando. Nós vamos voltar lá atrás nos vídeos anteriores, nas postagens anteriores, para a gente entender alguns conceitos básicos que vão ajudar a gente ao longo desse conteúdo. O segundo é mais voltado à parte técnica desse vídeo, né, desse conteúdo, onde a gente vai falar um pouco mais sobre as áreas de conhecimento, a gente vai falar um pouco mais sobre o que elas significam, o que elas representam, vamos entrar um pouco mais a fundo no conteúdo em si. Depois vamos fazer uma correlação entre as fases e as áreas de conhecimento. Então eu venho falando isso para quem tem acompanhado aí o canal, para quem tem acompanhado o blog, eu venho falando sobre a correlação entre essas fases e as áreas de conhecimento. E por fim, vamos falar sobre os futuros conteúdos de gestão de projetos aqui do canal, dando continuidade, né, a esse curso essa série de vídeos que a gente está elaborando aqui para ajudar vocês a entender melhor esse mundo de gestão de projetos. Bom, pessoal, sem muita enrolação, então vamos começar com o nosso primeiro tópico, que é o relembrando. E eu quero relembrar com vocês o que a gente viu no último conteúdo, né? No nosso último conteúdo de fase de um projeto. Para quem ainda não viu, vou deixar o link aqui em cima. Mas eu gostaria de relembrar com vocês um gráfico que a gente viu e que nele a gente demonstra as 5 fases de um projeto e como elas acontecem numa linha do tempo. Então, primeiramente, a gente tem a iniciação, né? A gente vai ter o planejamento, a execução, vamos ter controle e monitoramento, ou monitoramento e controle, como vocês quiserem chamar. E por fim, temos o encerramento. É muito importante a gente lembrar que, como a gente viu na última aula, essas fases elas vão acontecer em alguns momentos do projeto de forma simultânea. Elas não acontecem em uma ordem cronológica, mas como a gente está vendo, várias dessas fases acontecem ao mesmo tempo ao longo do projeto. Outra coisa que eu quero relembrar com vocês é exatamente sobre as 10 áreas de conhecimento, né? Para a gente dar uma relembrada quais são elas. A gente já viu isso em alguns conteúdos para trás, bem superficialmente, mas eu quero relembrar elas com vocês, né? A gente tem a integração, tem o escopo, o tempo, custo, qualidade, riscos, comunicações, partes interessadas, aquisições e recursos humanos. É muito importante lembrar também que todas essas áreas de conhecimento possuem processos de trabalho. O que é isso? É exatamente o que o gerente de projeto precisa fazer em cada uma dessas áreas. Então, todos os processos de trabalho, todas as coisas que a gente vai precisar executar, vão estar descritas nesses processos de trabalho que foram organizados dentro das áreas de conhecimento. Beleza? Relembramos isso tudo. Agora a gente pode falar um pouco mais sobre as áreas de conhecimento. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui nessas áreas de conhecimento, e é o que eu quero passar para vocês, é que tudo nesse curso aqui está baseado no PMI, né? Na metodologia que o PMI criou, né? Que foi transcrita no PMBOK, foi descrita no PMBOK. E a intenção do PMI com essas áreas de conhecimento foi agrupar os processos que eram relacionados com a mesma coisa, né? Então, o que significa? Basicamente, ele pegou todos os processos de trabalho que tinham a ver com tempo e colocou dentro da área de conhecimento de tempo. Todos os processos de trabalho de custo, tudo, quando eu falo processo de trabalho, de novo, é o trabalho que o gerente de projetos vai executar dentro da área de custo. Então, todo o trabalho que tinha a ver com custos, eles descreveram esses trabalhos em processos e colocaram esses processos dentro das áreas de conhecimento. Tá? Então, essa é a primeira coisa que precisa ficar claro.
eu sempre gosto de começar a falar das áreas de conhecimento mencionando as 4 principais áreas de conhecimento. O PMI não chama essas áreas de principais, claro que não. Mas para mim elas são as principais áreas de qualquer projeto e eu vou explicar um pouquinho melhor por quê. Mas vamos entender quais são essas 4 primeiras áreas. A primeira é o tempo, a segunda é o custo, a terceira é o escopo e por último a qualidade. Tá? Então essas 4 áreas de conhecimento para mim são as principais, porque todo projeto precisa no mínimo ter atividades, precisa ter processo de trabalho, precisa ter o gerente de projeto executando os trabalhos relacionados a essas áreas. O PMI, inclusive, chama elas de restrição. Mas por que restrição? Porque quando você mexe em uma dessas áreas, você, consequentemente, acaba interferindo em uma das outras. Tá? Não necessariamente em todas, às vezes pode interferir em todas, mas quando você mexe em uma delas, você acaba interferindo em, no mínimo, uma delas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando uma empresa pede para você aumentar o seu escopo de um projeto, você, ou você tem que passar um custo maior, né, para aquela empresa, você vai ter um custo, ou você vai precisar de um tempo maior para executar esse escopo que foi aumentado, né, esse escopo extra. Então, no mínimo, aí a gente viu 2 alterações em 2 áreas de conhecimento. Então, por isso que elas estão totalmente interligadas, por isso que o PMI chama ela de restrições, porque quando você mexe em uma delas, você consequentemente vai acabar mexendo em outra. Ficou claro? Bom, agora vamos ver o que é um pouco de cada uma delas. Primeiramente, vamos falar sobre o escopo. O escopo, nada mais, nada menos, é o trabalho que precisa ser executado. Então, nós, como gerente de projeto, precisamos entender quais são os requisitos, primeiramente, qual é o objetivo principal daquele projeto, daí mapear os requisitos e conseguir mapear as atividades que vão ser executadas. Então, essa é a parte do escopo, entender muito bem qual é o trabalho, em todos os níveis de detalhe possível, que precisa ser executado para chegar a um determinado objetivo do projeto. Segundo, temos o tempo. O tempo é basicamente o prazo que você vai determinar para executar essas atividades definidas no escopo. Então, quando a gente fala de tempo, o PMI fala muito de cronograma, que a gente vai ver mais para frente os detalhes de cada uma dessas áreas de conhecimento e os seus processos. Mas eles chamam também essa área de conhecimento de cronograma, porque é exatamente o que nós, como gerente de projetos, vamos precisar fazer. Vamos precisar controlar, vamos precisar gerar e planejar esse cronograma. E o cronograma nada mais é do que você definir botar as atividades numa linha do tempo, entender o quanto que aquelas atividades vão durar. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, nós vamos ver mais para frente. Só para ter uma ideia, a área de conhecimento de tempo é que vai falar sobre os processos, né, de cronograma, de como planejar, de como gerenciar, de como criar um cronograma. Então essa é a área de conhecimento do tempo. Nós temos a área de conhecimento de custos, que é basicamente onde a gente vai controlar os custos desse projeto, né? Tanto as previsões de custos que foram definidas desde a fase de planejamento da proposta, até o dia a dia, né, dos gastos do projeto como um todo. Então essa área de conhecimento vai definir os processos para a gente tomar conta dos custos. Uma coisa à parte, né, por fora do PMI, por fora dessa metodologia que eu vou dizer para vocês, é até uma experiência minha, normalmente o gerente de projeto acaba não só gerenciando o custo, mas acaba também gerenciando os recebimentos do projeto, né? Aquilo que a gente vai faturar, então os faturamentos também, e o que a gente chama de revenue em inglês, né? Que é os nossos resultados, que é os nossos resultados financeiros. Então a gente vai ver um pouco mais sobre essas coisas mais lá para frente, quando a gente estiver falando sobre a área de conhecimento de custo, quando a gente estiver vendo os processos de custo. Mas é importante ficar na cabeça de vocês que muitas vezes a gente vê custo aqui e acha que o gerente de projeto só controla os custos, e aí quando chegam umas outras áreas da parte financeira, a gente não dá muita atenção, mas elas são bem importantes. E para terminar essas 4 principais áreas de conhecimento que eu mencionei, a gente tem a qualidade, né?
que é o conjunto das características e especificações de um produto ou serviço resultado do seu projeto. Então, essa área de conhecimento, ela vai ser responsável por definir os padrões de qualidade, de como sua empresa define a entrega daquele produto, quanto você está cumprindo os requisitos do contrato, e é basicamente isso que é a área de conhecimento da qualidade. Tá? Agora que a gente viu essas 4, tem outras 3 áreas de conhecimento que eu quero falar com vocês também, tá? Que são riscos, comunicações e partes interessadas. Essas três áreas de conhecimento, eu considero elas complementares ao gerenciamento do projeto, né? A gente tem as que eu considero principais, que são as 4 que a gente já falou, e essas 3 elas vão ser complementares e são de fato muito importantes, tá? É onde, inclusive, nessas áreas é onde a gente vai gastar boa parte do nosso tempo de trabalho, mas essas áreas de conhecimento elas são focadas mais, vamos dizer assim, no externo do trabalho, que é garantir que as comunicações estão sendo feitas, que as partes interessadas estão cientes do que estão acontecendo, que elas estão envolvidas no projeto, e principalmente prevendo as possibilidades de risco e como isso poderia afetar o projeto ou não. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Os riscos, como eu já disse, ele tem como objetivo antecipar a ocorrência de problemas no projeto. Então, o objetivo principal dessa área de conhecimento é você começar a pensar nas coisas que podem dar errado. Então, você começa a entender o seu projeto um pouco mais no detalhe, começa a se perguntar, se acontecer isso, e se acontecer aquilo? E aí o PMBOK vai ter diversos processos dentro dessa área de conhecimento que vai ajudar a gente tanto a identificar o risco, como a saber como medir o risco, controlar o risco e até mitigar esse risco de acontecer. A outra que a gente falou, e que essa aqui é sem dúvida uma das mais importantes, tem várias pesquisas já dizendo que o gerente de projeto gasta em torno de 90% do seu tempo com as comunicações, né, que é um skill muito forte hoje em dia para quem quer trabalhar com gerenciamento de projetos. Mas o objetivo principal dessa área de conhecimento é garantir, assegurar que as informações do projeto estão sendo circuladas de forma correta e entre as pessoas corretas. É claro, a gente não quer que o cara que está batendo martelo lá na obra, ele não vai ser o cara que vai falar com o gestor, o gerente do contrato por parte do cliente. Porque essa comunicação não vai ser efetiva e ele pode estar perguntando uma coisa que não faz nem sentido. Então, nessa área de conhecimento, os processos são voltados a gente entender como é que a comunicação tem que ser feita, definir como ela tem que ser feita e garantir, principalmente, que ela vai ser feita da forma correta. Por fim, dessas últimas 3 áreas de conhecimento que a gente mencionou, a gente tem as partes interessadas, e muita gente não dá devida atenção a essa área de conhecimento. Ela foi inclusive incluída no PMBOK há não muito tempo, se eu não me engano, acho que foi na 5ª edição que incluíram essa área de conhecimento, mas são responsáveis por entender quem são as pessoas que impactam o projeto e que vão ser impactadas pelo projeto. Normalmente, quando a gente cita partes interessadas, a gente já pensa o quê? No cliente final. O cliente final é uma parte interessada, mas você tem que pensar também as pessoas que estão envolvidas com aquilo, as pessoas que vão utilizar talvez esse produto, que é o resultado do seu projeto, ou então serviço, né, futuramente. Então a gente tem que entrar um pouco mais fundo e garantir que essas pessoas elas estão comprometidas com os objetivos do projeto. Então é para isso que serve essa área de conhecimento. E como qualquer outra área de conhecimento, nós vamos ver esses processos de trabalho um pouco mais à frente. Bom, já falamos de 4, já falamos das outras 3 que são complementares, já temos 7, então faltam 3. Agora eu quero falar de outras 2 áreas importantes do gerenciamento de projetos, e essas 2 áreas, elas são, eu diria que inputs, não necessariamente inputs, mas elas dão input, elas dão recurso para o projeto. Então a palavra certa é recurso. É nessas áreas que a gente vai entender melhor o como identificar, o como
ou como entender qual tipo de recurso, tanto humano ou não, que o projeto precisa. Então, essas duas áreas são recursos humanos e aquisições. Tá? A função desses processos, como eu disse, é obter os recursos necessários para o projeto. Então, essa é a função dessas duas áreas de conhecimento. Vamos ver um pouco mais sobre elas. Os recursos humanos, a área de conhecimento de recursos humanos contém os processos de trabalho que são responsáveis por organizar, definir e gerenciar as equipes do projeto. Então, elas são voltadas de fato para o capital humano. Você vai definir quem são as equipes de cada área do projeto que vão trabalhar nesse projeto. Você vai definir quem são os líderes e por que você está escolhendo essas pessoas. Pode ser por vários aspectos, né? Pode ser para a pessoa se encaixar melhor no perfil que você precisa para esse projeto ou numa determinada atividade. Mas é basicamente isso que a área de conhecimento de recursos humanos existe, para isso que ela existe. E a segunda é a área de aquisições, que é onde também a gente vai trazer recurso para o projeto, mas esse recurso não necessariamente vai ser humano, né? Às vezes a gente precisa comprar materiais, ferramentas e até subcontratar empresas vão estar dentro desses processos de aquisições. E eu já vi projetos grandes de uma forma que até a companhia precisou comprar uma outra empresa. Então, aqui tem processos de aquisições, de como adquirir esses produtos e serviços de forma correta. Bom, já resultamos em 7 mais 2, 9. Então, o que está faltando para a gente completar as áreas de conhecimento? Eu deixei essa área de integração por último, mas na verdade ela é a mais importante. Essa área de integração é a única área de conhecimento que tem processo de trabalho em todas as fases do projeto. É onde a gente, como gerente de projeto, mais atua no projeto dentro dessa área de integração, porque é ela que vai ser responsável, não necessariamente ela, mas esses processos de trabalho da área de conhecimento que vão garantir que o gerente de projeto está olhando para o todo do projeto, que está conseguindo fazer todas essas outras áreas conversarem e trabalharem entre si de uma forma que não entre em conflito entre elas. Bom, pessoal, eu acho que ficou um pouco mais claro quais são essas 10 áreas de conhecimento do projeto. Se ainda não ficou claro, eu peço que vocês voltem um pouco, revejam e se ainda tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre essa correlação das áreas de conhecimento e das fases. Tá? Como eu disse anteriormente, as áreas de conhecimento elas agrupam processos de trabalho. E esses processos de trabalho eles acontecem em diferentes fases do projeto. Então, por isso que eles são tão correlacionados e é importante você entender essas duas coisas. Vou voltar com aquela tabelinha que eu mostrei lá no começo dos nossos vídeos, lá nos primeiros vídeos. Então, o que você consegue ver daqui? Você tem, num eixo, você tem as áreas de conhecimento, no outro eixo você tem as fases de um projeto e você vê que elas se linkam por causa dos processos. Porque um processo de tempo, por exemplo, ele pode acontecer tanto no planejamento quanto na parte de monitoramento e controle. Ou então, como eu disse, da área de conhecimento de integração, os processos vão acontecer em todas as fases, porque tem coisa que nós, como gerente de projeto, precisamos fazer em todas as fases. Independente do que for feito em todas as fases, os processos ainda são relacionados à integração. Ficou claro como é que eles estão conectados? Eu acho que ficou um pouco mais claro. E se não ficou, por favor, entre em contato, eu quero ouvir vocês, quero ouvir o feedback de vocês. Bom, pessoal, por fim, eu queria falar um pouco sobre os futuros conteúdos aqui do canal, do Evoluta como um todo. Esse é só o segundo vídeo e o terceiro conteúdo nosso sobre gestão de projetos. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o que são as fases e o que são as áreas de conhecimento, a gente vai entrar um pouco nos detalhes agora dos processos de trabalho de cada área de conhecimento e é onde a gente vai ver de fato qual é o trabalho que precisa ser realizado pelo gerente de projetos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o conteúdo sobre as áreas de conhecimento.
Eu peço, por favor, se você está assistindo e gostou desse conteúdo, que deixe seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e se tiver qualquer dúvida, deixa um comentário ou entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, tá bom? É isso então, pessoal. Até a próxima.